Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a dislexia. Você sabia que ela não é apenas uma dificuldade de leitura e escrita? Para quem enfrenta esse desafio, decifrar palavras e acompanhar o raciocínio pode ser algo extremamente cansativo. Mas isso não significa que seja impossível. Neste vídeo, você vai entender o que é a dislexia e como ela afeta o aprendizado, estratégias práticas que ajudam no dia a dia, como pais, professores e amigos podem oferecer suporte e inspirações para superar desafios e encontrar soluções criativas. Se você tem curiosidade sobre o tema ou conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos desmistificar a dislexia e mostrar que, com paciência, as ferramentas certas, é possível superar qualquer obstáculo. Acompanhe conosco até o final e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos nessa? Vamos lá? Para nós que somos leitores, para vocês que são leitores, porque eu sou disléxica também, então, para vocês que são leitores, o processo envolve apenas compreender o que lemos. Para eles, para os disléxicos, decifrar os hieróglifos e acompanhar o raciocínio são dois esforços cognitivos simultâneos. Esses dois processos juntos podem se tornar impossíveis para algumas pessoas com dislexia. Se a informação for percebida por outro canal, se a informação for recebida pelo canal auditivo, como um audiolivro, um e-book, um aplicativo de leitura, um ledor, ou alguém que está lendo em voz alta, o entendimento é muito mais claro. Porém, quando precisam ler sozinhos, eles se cansam rapidamente e não conseguem aproveitar plenamente o conteúdo. E é por isso que você faz a clássica pergunta: entendeu o que você leu? E aí vem aquela cri, 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 cri. Desafios na escrita. As dificuldades da escrita também se fazem presentes. Erros característicos costumam surgir. Eu vou trazer aqui um exemplo bem claro para vocês. É bem fácil. Aqui na Itália, as palavras, a maioria das palavras se escrevem com duplas consoantes, ou às vezes duplas vogais, mas a maioria é duplas consoantes. Para quem é disléxico, essa é uma grande dificuldade. Mas a gente volta então para a língua portuguesa. No português também existe essa dificuldade dos dois R's, dos dois S's, do LH, do NH. Também temos a dificuldade pelo português não ser uma língua transparente. Então, o S, o S, tem som de S, C cedilha, tem som de Z, meio que de Z, né? O S meio com Z, as pessoas confundem, não sabem se põe S, se põe dois S, se põe C cedilha. Então, todas essas dificuldades no momento da compreensão do texto vai no momento da escrita também. Então, o disléxico, às vezes, ele né, joga sorte. Né? Acertou, acertou, errou, errou, e vamos que vamos. E aí você fala, mas você não pensou antes de escrever. Na verdade, ele pensou, ele tentou decifrar, codificar, decodificar. Ele tentou, mas a letra, não veio a letra certa. É muito interessante também, no momento da escrita, você fazer essas trocas, tipo, do A para o E, as trocas na escrita do F para o H, né? Principalmente quando é cursivo, o F para o H, o M do N, o P com B, o D com B, o P com Q, né? Essas trocas são bem recorrentes. Mas é difícil você imaginar se ele não conseguir escrever corretamente o seu próprio nome até
a educação infantil, até o final da educação infantil, né? Mas é comum isso. Você pode falar, não, mas meu filho ele tenta escrever o próprio nome dele, ou ele não consegue escrever o próprio nome dele, ou ele consegue, mas escreve errado. Então, existem vários casos, tá? Os disléxicos são todos diferentes, ninguém é igual a ninguém, né? Eu não sou igual a você, nem você é igual a mim, então somos todos diferentes, já começa aí desse pressuposto, e vão ter crianças que não vão conseguir escrever o seu próprio nome, e crianças que vão conseguir escrever o próprio nome quando estiver lá no quinto ano. No quinto ano ainda não vai estar escrevendo perfeitamente, mas no sexto ano dá um plim e a criança começa a escrever. Só que esse plim que eu te falo são crianças que estão sendo acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. Não adianta você querer ter um filho que no quinto, no sexto ano comece a ler e escrever sem o acompanhamento de uma fonoaudióloga, de uma psicopedagoga e de uma psicóloga e da mãe ajudando essa criança. Mas aí você me fala, mas Carol, é muito caro, eu não tenho condições de pagar toda essa equipe para o meu filho. E eu concordo com você, é caro mesmo, porque esses profissionais são qualificados, estudam muitos anos, eles não param de estudar. Eles continuam estudando. Não é que você faz a faculdade e acabou. Não, tem cursos de atualização, estudos novos, estudos científicos novos a cada semana, a cada dia. Novidade no mundo científico, você precisa estar atualizado. Você precisa fazer cursos. E é aí que entra o profissional qualificado. E eu queria falar uma coisa para você. Você, mãe, é qualificada também para ajudar o seu filho. Mesmo que você não tenha condições de pagar uma equipe multidisciplinar, você pode ir atrás de informações literárias, informações de livros, informações de estudos científicos no Google Academic, informação em faculdades de pedagogia, faculdade de psicopedagogia, de fonoaudiologia, sempre tem a clínica das faculdades, que você pode ir pedir informação, ajuda, orientação. Tem a Associação Brasileira de Dislexia, que está em São Paulo, que você também pode ir lá, ligar, entrar no site, pedir informação. Tem também o nosso canal do Enfrentando a Dislexia, onde tem materiais, informações. Nós soltamos aí todo mês de dezembro o PDF das férias de crianças, para que essas crianças pudessem ter férias, mas não esquecer dos estudos, mas treinando a leitura, treinando a escrita, treinando a interpretação de texto, treinando com a redação, mesmo sem entender que está treinando, mas ela tem um cronograma que ela precisa seguir até o final das férias, com atividades super divertidas. Olha, ficou muito legal, bem interessante esse cronograma. Pois no final, vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com vocês, e aí eu mostro o cronograma para vocês. Então, é bem interessante você poder ter esse acompanhamento, e aqui no canal a gente dá esse acompanhamento para você gratuitamente, com os canais do Instagram, do YouTube, do TikTok, do Facebook. Você está coberto de informações. É só você querer buscar essas informações. Além dos cursos, né? Eu tenho vários cursos para mães, professores. Vamos ter a imersão também para profissionais, com as adaptações escolares. Então, o que não falta é conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Falando sobre, nós falamos sobre essas trocas, né? Tô vendo aqui meu roteirinho para não me perder. E essas trocas acabam levando no momento da escrita, aquela escrita, errada, né? Que nós chamamos de desortografia, que é aquela criança que troca muito, inverte muito, essas letras e acaba, escrevendo não tão, fluente. Ninguém entende a escrita, até mesmo a própria professora ou até mesmo a própria criança. Ela vai ler e ela não entende aquilo que ela leu, né? Não falo sobre a parte ortográfica no senso de grafia, né? Que seria a disgrafia, que também é aquela tipo letra feia, né? Que também seria, entra dentro dos transtornos de aprendizagem, mas é a parte motora que a criança escreve, o jovem escreve, e ninguém entende o que está escrito ali. Por mais que não seja desortografia, a escrita está certa, mas ninguém entende porque é um garrancho, tá bom? São duas coisas diferentes.
Então, o que que a gente pode trazer de estratégias e suportes para essa criança com dislexia ou com transtorno de aprendizagem? Como pais educadores, o nosso objetivo é garantir que eles possam realizar todas as tarefas como em qualquer criança, igual a todas as outras pessoas. Eu, como mãe, eu trouxe para os meus filhos que são disléxicos, tanto Andrea como Marcello, todos os instrumentos compensatórios usados aqui na Itália e as medidas dispensatórias, aquelas medidas que eles não são necessárias usarem na escola ou em casa. Porque, vamos dizer, vamos combinar, às vezes tem algumas coisas que o disléxico não consegue fazer. E uma delas é a leitura em voz alta, na frente de outras pessoas. É muito constrangedor. A ideia de dispensar essas crianças de alguns cômputos, né, de algumas coisas, é importante. É importante porque ela está treinando, ela está trabalhando, tem a intervenção dos profissionais, tem a intervenção em casa dos pais. Então, algumas coisas são importantes que essa criança não faça, porque vai chegar na idade, quando ela for jovem ou adulta, aquilo ali vai se desenvolver com facilidade rapidamente. Porque lembrando sempre que ela está treinando, tá? Ela não é uma criança que não tem nenhuma intervenção. Isso eu tô falando no caso de crianças com intervenções. Tanto só dos pais em casa, como de uma equipe multidisciplinar, tá? Um exemplo aqui são os audiolivros, né? Eles foram essenciais na jornada dos meus filhos. E ainda são na minha também. Então eu comprei todos os livros e compro todos os livros em audiolivro para eles. Tudo aquilo, livro de férias, audiolivro. Minha filha vai precisar ler dois livros, um de latim e um de italiano. Audiolivro. Já me inscrevi no audiolivro da Amazon. Gente, eu não como menos, mas compro audiolivro, compro um instrumento compensatório, compro uma caneta ledora. O que tiver, eu não compro uma roupa, mas eu prefiro. Por quê? Porque são coisas necessárias para que ele estude, para que o seu filho tenha uma formação. Sem a formação, seu filho não vai ter um trabalho bom. Ele precisa, esse negócio de, faculdade não serve para nada, é mentira. É mentira, a faculdade é importante. Se você não tem uma faculdade, ninguém te contrata. Se você não é especialista em um assunto, ninguém te contrata. Ou se te contrata com um preço, ó, um salário tão pequeno. Então é mentira. Tenha faculdade, sim. E depois se especialize em uma matéria. Interessante esse fato da especialização, porque às vezes o disléxico ele quer ser tudo, né? Eu lembro que eu queria ser tudo, ó. Mas o importante é você se especializar em uma, aí você fica boa, craque, ó, você fica, ó, a melhor naquilo, em um ponto, em uma matéria, em uma especificação só, tá bom? Então, use os audiolivros. As pessoas vão correr, vão caminhar, o que que elas fazem? Elas pegam o audiolivro para ler, para ouvir. Coloque ninguém mais fica horas e horas lendo, porque quem tem tempo? Você vai lá no carro, coloca o audiolivro, meu filho. Tá no ônibus, coloca o audiolivro e vai lendo. Então virou uma coisa normal. Se o seu filho falar, não é normal, mamãe, eu vi o áudio do conteúdo escolar. Você fala, é normal sim, porque todo mundo faz isso, só você que não faz. E ainda disléxico. Você tem que fazer, tá? Então, por isso, forçar alguém com dificuldade de leitura, com transtorno de aprendizagem, ler em voz alta, na minha visão, é uma forma de crueldade, tá? Então, dispensa seria dispensar essa criança de ler em voz alta na sala de aula ou em voz alta na igreja, na reunião da igreja. Nossa, quantas vezes eu li na reunião da igreja, meu Deus, suava frio, assim, ó. Eu sentia a gota sair, assim, ó, do CC, sabe, a gota descendo, suando e eu lendo errado aquilo, e um olhando para o outro, aquela risadinha dele do lado, né? Então, vamos tirar, tá? Essa parte aí do currículo dessa criança e ela vai ler em casa tranquilamente ou no consultório da equipe multidisciplinar. E aí, eu queria trazer para vocês também o ponto da memorização. Um desafio à parte, a memorização para os disléxicos, né? Então, eu quero tirar aqui um mito. Jovens disléxicos não têm problemas de memória no geral.
Se você perguntar o que eles comeram no almoço ou qual filme eles assistiram, eles lembrarão perfeitamente. O problema surge ao tentar memorizar algo sem lógica aparente, como a ordem do alfabeto, dias da semana, meses do ano, tabuadas. Por exemplo, a tabuada do 2. A tabuada do 2 é fácil de decorar, de memorizar, eles conseguem. Não é que tem tanto problema. Tabuada do 3 também. Eles conseguem, né? Tabuada do 4, mais ou menos, mas depois de um tempo, depois de uma certa idade, eles conseguem memorizar. Tabuada do 5, perfeito, eles já memorizam super rápido. A tabuada do 10, perfeito, sem nenhum problema. São mais simples, né? A tabuada do 9 tem aquele joguinho, se eles entenderem o joguinho, né, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles entenderam também, dá para ajudar ali na sala de aula. Mas a tabuada do 6, do 7 e do 8 podem ser extremamente desafiadoras para o disléxico. O famoso 7 por 8, né? 7 vezes 8. É um grande obstáculo para muitos disléxicos. Nesses casos, uma calculadora pode ser uma ferramenta compensatória muito útil, mesmo para quem não tem descalculia. O meu filho, por exemplo, ele vai muito bem em matemática, ele é um dos melhores na sala de aula. Esse ano, porque o ano passado estava difícil e era bem ruim. Mas ele, até hoje, não é que ele decorou perfeitamente todas as tabuadas. Ele sabia fazer cálculos, mas se dependesse das tabuadas, poderia errar. Então, entender que cada disléxico vai aprender de um jeito, cada descalcúlico vai ter as suas dificuldades e as suas compensas, entender isso é fundamental no percurso de uma criança ou de um jovem com transtorno de aprendizagens. E aí, entender que dificuldades com o tempo, essa noção do tempo também pode ser confusa, entender que tudo aquilo que é linear e sequencial é muito difícil para ele. Ele vai precisar treinar, vai precisar ter intervenções, porque sozinho ele não vai conseguir, vai ser complicado. Vai ser como se uma ferramenta, um mecanismo, sabe, de trem, aquele mecanismo que faz tac, 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 de trem, que tem que encaixar e tem que rodar, mas uma encaixando com a outra. Na mente do disléxico, chega um momento que, se ele não tiver essa intervenção, esse treino com os profissionais, ele não consegue fazer esse tac, 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 fica tac, 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 tac. Não engrena, não parte essa locomotiva. Então, entender isso é fundamental, tá bom? Para que a gente termine aqui, né, com chave de ouro, eu até gravei um pedacinho aqui dessa nossa aula para colocar no Instagram, entender que o hoje e o amanhã para ele é ok, principalmente se ele é pequeno, né, tá aí no Fundamental 1. Agora entender anteontem, né, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, até mesmo para um TDAH, é muito complicado, é muito difícil entender isso, porque não é lógico. Agora, se você mostrar figuras, se você mostrar desenhos, fotos, ele vai entender melhor. Se você deixar isso no visual, melhor ainda, tá? Então, outro desafio é organizar o tempo de estudo. Eles podem gastar muito tempo em uma matéria e deixar pouco para outras. Nesses casos, ferramentas como cronômetro ou planejadores podem ser grandes aliados. Antes mesmo do contato com a escrita, certos sinais já podem aparecer, esses sinais precoces. Se você aí tem um filho que o irmão tem dislexia, ou se você é uma mãe que sabe que é disléxica e tá grávida, ou vai ter o irmãozinho, o irmão não tem, mas o que tá na barriguinha pode ser que tenha. Então, se você começar a ver dificuldades em lembrar nomes de colegas que não são vistos com frequência, dificuldade em decorar músicas e poemas, dificuldades, problemas motores, como amarrar sapato, vestir um uniforme, fazer o nó da gravata. Quantos adultos não usam gravata porque não consegue, não sabe fazer o nó, né? Não sabe amarrar ali um cadarço, fica horas amarrando o cadarço. Essa é a coordenação motora fina, né? As pessoas que escrevem, escrevem muito mal, ou se não falam, a minha mão tá cansada. Nossa, minha mão tá cansada, eu preciso fazer um pouco de exercício, ó. Tudo isso entra na coordenação motora fina.
São pequenos sinais que podem ser preditores importantes de dificuldades futuras. E para a gente concluir, com paciência, compreensão e as ferramentas adequadas, pessoas disléxicas podem realizar qualquer coisa como os outros. Como mãe, mantive uma postura compreensiva e persistente. Sempre busquei apoiar os meus filhos para que eles pudessem superar os seus desafios. Encontrando soluções criativas e utilizando instrumentos compensatórios necessários, a jornada pode ser desafiadora, mas os resultados valem a pena. São pequenas vitórias que, juntando em um ano, que a gente está no final do ano agora, vão ser grandes vitórias. É momento de celebrar, porque quantas pequenas vitórias o seu filho disléxico teve esse ano? Então, celebre com ele, agradeça a Deus pela vida do seu filho, celebre porque são momentos importantes que ele vai lembrar quando for grande, falar, olha, quando eu era pequeno, lá em 2024, minha mãe fez um curso e me ajudou, ou minha mãe foi atrás de informação e me ajudou, a professora foi atrás de informação e me ajudou, hoje eu leio assim, hoje eu trabalho desse jeito e uso isso no meu dia a dia porque a professora me ajudou lá no Fundamental 1, Fundamental 2, o que for. Tá bom? Então faça a diferença na vida do seu filho disléxico, na vida do seu aluno disléxico, porque sendo mães, mulheres, professores, né, homens, pais, que dão essa oportunidade aos seus filhos de estudarem, vocês vão ter alunos, filhos vencedores. Essa é uma realidade na minha casa, na minha vida pessoal, e eu quero compartilhar isso com você, que eu acredito que muitos pais, muitos professores precisam saber e ver resultados reais. É isso. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que você tenha um 2025 vencedor. Estamos juntos aí mais um ano caminhando em vitória. Aluno disléxico, aluno vencedor. Não esqueça de deixar o seu like aqui neste vídeo, compartilhar com outras famílias que precisam dessa informação. Seja um agente da dislexia e leve essa informação para outras pessoas, outras famílias. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.